Muito boa tarde, senhores congressistas. Em primeiro lugar, também a minha palavra de agradecimento à direção da APDC pelo convite endereçado à Zone e também pela relevância do tema, que é obviamente central para toda a estratégia de evolução do setor das telecomunicações em Portugal. Nesta apresentação, irei tentar transmitir-vos, de alguma forma, uma visão mais de curto prazo relativamente àquilo que, pelo menos, tenho vindo a ter a oportunidade de assistir ao longo das últimas 2 horas. Vou-vos apresentar qual é que é o plano estratégico de desenvolvimento da Zone relativamente à sua rede e qual é que é a importância que essa evolução vai ter em satisfazer a procura que nós antecipamos que venha a existir no mercado. Começaria também por dizer que a questão da fibra já não é uma questão nova, em particular no mercado das grandes e médias empresas, muitas delas já são servidas por fibra e, portanto, a questão acaba por ter mais relevância quando falamos do segmento residencial, ou seja, que tipo de infraestruturas, que tipo de modelos é que vamos ter para servir as casas de todos os portugueses. Começaria com um slide com alguma provocação e isto resulta de algumas conversas que tenho tido com muitos stakeholders do setor das telecomunicações, em particular uma primeira que é os 100 megas ainda é para um nicho de mercado. Eu espero demonstrar-vos que isto não é bem assim. O segundo, e também bastante referido no contexto de discussão das redes de nova geração, é que o consumo de banda larga vai ser simétrico, ou seja, as velocidades downstream vão ser iguais às velocidades de upstream. Ou pelo menos a procura de velocidades downstream vai ser igual à procura das velocidades downstream e eu vou-vos mostrar, ou pelo menos tentar convencer-vos, que também não acreditamos, a visão da Zone é que não vai ser assim. E finalmente, um último ponto, e penso que também já foi aqui bastante debatido, que a banda larga móvel é um substituto da fixa. A visão da Zone é que a banda larga móvel é um complemento da fixa e acreditamos, e penso que essa visão é partilhada, pelo menos por algumas das pessoas aqui presentes. Correndo o risco de apresentar alguns slides que provavelmente já terão visto várias vezes, começaria por vos mostrar que ao longo dos últimos 20 anos, e estou a falar, portanto, essencialmente de dados históricos, isto não são projeções de futuro, a velocidade de referência no acesso residencial, acesso de banda larga, tem crescido exponencialmente. O que podem ver é uma escala logarítmica no eixo dos y e praticamente uma correlação muito forte, com uma tendência ainda mais forte nos últimos anos. Ou seja, desde 2002 as velocidades máximas têm vindo progressivamente a aumentar e, se olharmos historicamente, vêm de velocidades em que alguns provavelmente se recordarão de navegar na internet a 28K, a 56K e velocidades parecidas. Olhando para o tráfego médio dos clientes da Zone, e aqui já estamos a olhar, portanto, para uma realidade que é a nossa, o contexto português, em 2 anos, ou seja, nos primeiros meses de 2009, comparado com os 2 primeiros meses de 2007, o tráfego médio por cliente, portanto, não é o tráfego total da Zone, é o tráfego médio por cliente, aumentou 2,5 vezes na rede da Zone. O que quer dizer que há um crescimento absolutamente explosivo relativamente à banda larga. Nesse crescimento, e aqui provavelmente se tentasse adivinhar, obviamente apareceria o peer-to-peer, o famoso peer-to-peer, como 50% do tráfego da nossa rede, e não é muito diferente de outras redes de acesso, mas o que é interessante é a parte de maior crescimento, é a parte de vídeo over the top, essencialmente associada a sites como o YouTube, em que representa já quase 1/4 do tráfego que cursa na nossa rede, na rede Zone. E reparem que isto é um tráfego praticamente todo assimétrico, é broadcasting simplesmente. Portanto, o cliente é relativamente passivo, recebe a informação. Ou seja, o que está a acontecer é um tráfego que é tipicamente simétrico, como o peer-to-peer, está a perder peso face ao tráfego de broadcasting de vídeo. Vídeo, claramente, parece ser o principal driver que estamos a verificar, pelo menos em termos de consumo e de procura de consumo no contexto português, e não há de ser muito diferente do contexto internacional.
Isto não é obviamente indiferente ao que está a acontecer no mercado de consumo. Estamos a assistir a uma massificação de tudo o que são devices associados à alta definição, que traz novos desafios. Penso que hoje em dia é possível comprar televisores ainda inferiores. Os CRTs, os antigos televisores, estão a desaparecer, portanto, todo o parque de televisões está a ser substituído de forma muito acelerada por televisores em alta definição. Isto quer dizer que vai criar aqui uma procura latente ainda maior relativamente a conteúdos de vídeo, em particular conteúdos de alta definição. Tenho aqui também um exemplo de um serviço que está para ser lançado muito brevemente, que ilustra também algumas das coisas que foram ditas durante o dia de hoje. É um serviço OnLive, que se chama OnLive, que essencialmente é streaming de vídeo de jogos feitos na nuvem em termos computacionais, ou seja, deixa de existir consolas de jogos nas casas das pessoas e passa a haver um streaming de vídeo do que está a acontecer no jogo, sendo a capacidade de processamento distribuída na rede e nos servidores da empresa que presta este serviço. Ou seja, a única coisa que os clientes têm que ter é a largura de banda para receber streamings de vídeo, o que quer dizer, tipicamente, se para um streaming de vídeo de alta definição, pelo menos 5 a 8 megabits como mínimo. Portanto, o próprio perfil e os serviços que começam a aparecer e que já hoje existem é um claro driver no sentido de promover broadcasting, em particular de alta definição, sobre a internet. E isso não é indiferente também para a Zone, e a Zone em 2008 foi um ano, penso, de grande agitação no mercado de televisão, com inúmeros lançamentos, em particular de 2 operadores, mas não só. A Zone lançou novos serviços para complementar a televisão tradicional, serviços on-demand, capacidade de gravação, recentemente o Videoclube, serviços de Catch-up TV e, quem sabe, brevemente, novos serviços também sobre essas set-top boxes. Tudo isto são serviços que aproximam o vídeo tradicional ao que a internet faz e àquilo que estamos a começar a assistir também os clientes a utilizarem a internet. Mais um dado que penso que ilustra o que estou a tentar transmitir relativamente ao consumo de banda larga. Em termos de serviços de vídeo on demand, e aqui é um estudo que foi feito em alguns países na União Europeia, relativamente a casas que já têm serviços de videoclube com capacidade, com filmes em alta definição, e o consumo médio dessas casas anda perto dos 2 filmes por mês em alta definição, o que mostra de facto uma fortíssima apetência, não só pelos conteúdos on demand, mas também pelos conteúdos em alta definição. A Zone lançou há 2 meses o serviço de videoclube, como muitos saberão, com já centenas de títulos em alta definição. Isto leva-nos a crer que, num curto espaço de tempo, estamos a falar de 3 anos, provavelmente vai haver pressão para que o consumo médio de banda larga em Portugal mais do que quadriplique, ou seja, isto está em base 100, passa a ser 10 vezes mais do que o que vimos em 2007 e, eventualmente, as velocidades máximas de acesso, se mantivermos as tais regras que vimos no início da apresentação, possa ser de 400 megabits, ou seja, que nós, os operadores, estejamos a fornecer para clientes residenciais velocidades de 400 megabits. De 100 megabits já hoje oferecemos. Para terminar esta parte da oferta, só aqui um dado que é público e, portanto, penso que a maioria saberá, relativamente ao crescimento de banda larga fixa, curiosamente, no caso da Zone, no ano em que a banda larga móvel mais cresceu em Portugal, e que estamos a falar de cresceu perto de 1 milhão de acessos de 2007 para 2008, foi o ano que a Zone mais cresceu banda larga fixa também. Praticamente cresceu mais do dobro do que tinha crescido no ano anterior e quase crescia tanto como a soma dos 3 anos anteriores, como podem ver neste gráfico. Portanto, apesar do fortíssimo crescimento de banda larga móvel, a Zone, em termos de banda larga fixa, também foi o ano que viu o crescimento recorde. E, portanto, face a este cenário de procura, acreditamos que a Zone está bastante bem preparada para responder através do que acreditamos de ser também uma rede de nova geração, contrariamente a uma apresentação em que eu vi
em que vos vou tentar demonstrar que a rede de cabo não é assim tão diferente de uma rede de fibra em muitos aspectos. Para começar, a rede da Zone é já uma rede híbrida, ou seja, a rede da Zone leva fibra até aos armários de rua, que estão próximos das casas dos clientes, e a parte final da distribuição é feita em coaxial, tipicamente com cerca de 500 clientes em média por cada ramo de coaxial. As redes de fibra, provavelmente, dependendo das arquiteturas que os operadores venham a escolher, a parte final terá uma arquitetura parecida, eventualmente, em vez de ser coaxial, será em fibra. Este tubo de coaxial, que hoje já chega à casa das pessoas, poderá parecer-vos estranho, mas é um tubo que tem um espectro de 800 MHz e uma capacidade de 3 gigabits, já hoje. Isto é o que já existe hoje. Sendo que uma grande parte dessa capacidade, dos 3 gigabits, é utilizada essencialmente para broadcasting de televisão. Ou seja, 40 canais analógicos, 100 canais digitais, dos quais 9 em alta definição, e 1,5 gigabits de dados que hoje em dia são utilizados. Portanto, isto é a rede que hoje em dia a Zone tem. Esta rede está a ser transformada e está a ser aumentada a capacidade com DOCSIS 3.0, que é um protocolo que já terão ouvido falar, que aumenta essencialmente a eficiência espectral que temos relativamente às frequências que hoje em dia transportam dados, e estamos também em paralelo a fazer o que é designado na indústria de cabo o cell splitting, o que quer dizer estamos a partir as células em bocados mais pequenos. Ou seja, durante o ano 2009, pela implementação de uma maior eficiência espectral, o que é que isto quer dizer? Que conseguimos transportar mais dados por cada espaço de largura de banda que temos dentro do cabo coaxial, e por efeitos de cell splitting, iremos aumentar em praticamente 8 vezes a capacidade da nossa rede em termos de dados. Isto é uma alteração significativa se compararem com os cenários de procura que mostrei antes. Portanto, em 3 anos, estima-se que o cliente médio consuma 4 vezes mais. Nós, em 2009, estamos a aumentar 8 vezes a capacidade na rede de cabo coaxial ou na rede híbrida de cabo. Além deste aumento de capacidade, isto também resulta aumentos de velocidades máximas que são possíveis dar a um dado cliente. E, essencialmente, há uma diferença tecnológica bastante significativa em que, até há pouco tempo atrás, cada cliente apenas podia usufruir de uma frequência em termos de dados. A tecnologia evoluiu e hoje é possível fazer o que se chama channel bonding, ou seja, agregar várias frequências simultâneas, o que permite, em particular, no caso do serviço que já comercializamos hoje em dia num número bastante alargado de casas, disponibilizar 100 megabits, que é o serviço que chamamos wideband. Isto já está disponível hoje e já existe em pipeline de desenvolvimento por parte dos fabricantes, tecnologia que permite 400 megabits para um cliente, e está em desenvolvimento tecnologias que vão permitir, sob coaxial, dar 800 megabits ou até 1,4 gigabits para um cliente individual. Ou seja, isto é feito através da agregação de frequências. Estamos a falar de velocidade de acesso, velocidade máxima de acesso. Portanto, o cenário de evolução no cabo, com investimentos relativamente reduzidos, vai nos permitir aumentar a velocidade até quase 50 vezes o que temos hoje, dada as características que o próprio cabo coaxial tem. Em termos de plano de evolução tecnológica, isto é um plano que a Zone já o transmitiu em algumas ocasiões, temos um plano essencialmente de fazer upgrade de praticamente toda a nossa rede até ao final deste ano. Portanto, estamos a falar de algo que vai acontecer em 2009. Em particular, estamos próximos de ter 1 milhão de casas passadas já com DOCSIS 3, ou seja, com clientes que podem navegar a 100 megabits, e durante o segundo trimestre iremos mais do que duplicar e continuar a aumentar até perto de 2,9 milhões de casas. Nós temos perto de 3 milhões de casas passadas. Portanto, claramente um plano bastante ambicioso em que pretendemos levar a praticamente todos os nossos clientes, portanto estamos a falar de 60% dos lares em Portugal, a possibilidade de terem 100 megabits ainda em 2009.
Na sua essência, a estratégia da Zone acaba por ser uma estratégia de otimização de investimento, uma estratégia híbrida de fibra e de cabo, em tudo o que são zonas novas de expansão, células novas. Iremos utilizar essencialmente tecnologia de FTTH, portanto de fibra. O custo de fazer cabo ou fazer fibra está muito semelhante. Nas células de maior penetração de banda larga, iremos utilizar soluções também de fibra, aproximando o tal armário que referi há pouco, cada vez mais de casa dos clientes, inclusive chegando até casa dos clientes. E nas restantes células, portanto, iremos utilizar essencialmente a tecnologia de fibra até ao armário e distribuição final em coaxial, tal como vos mostrei que a tecnologia permite fazer. Portanto, na sua essência, isto é o plano de upgrade de muito curto prazo da Zone, relativamente a dar resposta a estes aumentos de procura, pelo menos de largura de banda, associados ao vídeo por parte dos clientes. Obviamente, isto penso que já foi bastante debatido hoje, existe aqui um conjunto de desafios que não são pequenos, mas penso que estão a ser dados passos bastante positivos, pelo menos no sentido de resolver alguns destes desafios, nomeadamente a nível das condutas, das colunas montantes, das redes domésticas. Há bastante trabalho a fazer, é essencialmente nesta área que reside a maior complexidade relativamente ao processo de transformação das redes que existem hoje. Portanto, em síntese e concluindo, prevemos já em 2009 e nos próximos anos um fortíssimo crescimento de procura, em particular de velocidades de banda larga. A Zone tem um compromisso de investimento de upgrade de rede ainda em 2009 para perto de 2,9 milhões de casas e esperamos continuar em 2009 a liderar na inovação, em particular no triple play. Muito obrigado a todos.